Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou o professor Lucas Escarano, professor de História, e hoje nós vamos falar com o sexto ano. Na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar o conteúdo de todo o ano, então nós vamos abordar aqui as duas aulas que nós vamos falar em História nessa etapa, neste bimestre. Então, hoje a gente vai falar sobre a introdução ao estudo da História, e depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre as origens da humanidade. Então venha comigo, vamos ver como se estuda a história. As habilidades que a gente vai trabalhar são duas. Nós vamos trabalhar com a habilidade de identificar diferentes formas de compreensão da história e identificar a gênese da produção, a origem da produção, como que o historiador trabalha com a história. Para isso, eu dividi a nossa aula em 6 partes. O que estuda a história, por que a gente tem que estudar a história, o trabalho do historiador, o que são fontes históricas, o que são fatos históricos e como que a gente conta o tempo, formas de contagem do tempo. Então vamos lá para a nossa aula. Primeira coisa, o que estuda a história? O que nós, historiadores, e o que os professores de história ensinam, né, para que os estudantes precisam aprender? Duas coisas basicamente. A história, ela trabalha com as sociedades humanas. Então, onde tiver sociedade humana, no tempo, o historiador vai se debruçar para poder estudar aquele elemento. E, além disso, o historiador também trabalha com o tempo. Então, são sempre sociedades humanas através do tempo. Seja há 10 anos atrás, há 100 anos, há 1000 anos, desde a origem da humanidade. Então, aonde tiver intervenção humana através do tempo, pode ser um campo de estudo da história. Então, a história tem uma amplitude de informações, de lugares para trabalhar, e dá também para trabalhar com o tempo presente. Mas é um pouco mais difícil, porque o historiador precisa de um distanciamento de tempo para poder fazer uma análise mais concreta, uma análise mais exata. Quando a gente trabalha o tempo mais atual, ou é a geografia, ou às vezes a sociologia, que vai abordar muitas vezes aqueles elementos da atualidade. Então, nós estudamos esses dois elementos basicamente e tudo que envolve esses dois elementos. Eu trouxe uma imagem, gostaria que você, estudante, observasse essa imagem. Nós temos aqui duas pessoas se abraçando, uma criança e um senhor se abraçando. Essa imagem é para a gente representar exatamente a história. A história, ela é essa mudança de gerações, né, que elas muitas vezes se encontram. Às vezes, nós historiadores e professores falamos sobre a linha do tempo, né, que o tempo ele passa por uma linha, né, como se fosse uma linha reta. Mas, na verdade, a gente pode pensar que determinados momentos da história, a gente pega informações do passado para remeter ao presente. E aí a gente vai buscando lá no passado o tempo inteiro elementos para a gente viver o nosso dia a dia. E aí que a gente vai entrar no porquê estudar história. Pense você, estudante, imagine você estar conversando com um amigo seu e aí você tem uma coisa para contar para ele. Geralmente você vai contar como foi o seu final de semana, o que aconteceu naquela viagem que você fez. Então você está sempre contando uma história. Então é muito difícil a gente não encontrar uma pessoa e não contar uma história qualquer que seja. Seja uma história real ou uma história de ficção que a gente viu num filme, num desenho. Então, um dos elementos de por que estudar história é porque o ser humano, ele é um ser humano sociável. É um ser humano que busca estar em sociedade, em comunidade. Segunda coisa, contar histórias faz parte desse processo de socialização. E o terceiro ponto, a necessidade da gente compreender o nosso passado e a nossa identidade. É através da história que a gente vai compreender, então, quais são algumas das nossas características. Por que eu falo português, afinal de contas, por que eu gosto de determinado tipo de comida, por que eu falo de uma forma, por que eu me visto desta maneira. Essas informações todas, muitas delas, a gente vai encontrar resposta lá no passado. Porque é com o passado que as pessoas foram construindo, modificando ao longo do tempo
até chegar nos dias de hoje. Então o passado ele é muito importante para a gente compreender o nosso presente. Então eu estudo o passado para compreender o presente e, quem sabe, ter mais ou menos uma noção de como pode ser no futuro. É claro que nós da história não temos uma bola de cristal, mas a gente pode ter uma noção quando a gente estuda o nosso passado. E por último, o mais importante, desenvolver um pensamento crítico. Não adianta eu saber informações se eu não sei como usá-las, se eu não sei usá-las a meu favor, se eu não sei diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, ou daquilo que pode ser interessante para mim. Né? Então a história ela ajuda a gente a ter um pensamento mais crítico e não cair em qualquer armadilha, principalmente nesse momento da nossa sociedade em que a gente vive com fake news aí a todos os lugares. Saber ali um pouco de história nos ajuda a diferenciar o que é real do que pode ser uma fake news, ok? Bom, então já que estudamos, vimos para que a gente tem que estudar história, afinal de contas, vamos entender como que é o trabalho do historiador. Eu trouxe uma imagem, essa imagem aqui é do Arquivo Público Mineiro. Ele fica na cidade de Belo Horizonte e é um lugar, um prédio, onde tem diversos documentos que o historiador pode ir lá pesquisar para desvendar o que aconteceu no nosso passado. Imagina como se fosse um quebra-cabeça, né? O historiador ele precisa montar ali aquele quebra-cabeça para entender determinado contexto, determinada fase da nossa história ou uma história de uma cidade inteira. É preciso, então, usar esses documentos. E o arquivo público, ele é um dos lugares onde ficam esses documentos. Hoje em dia, a gente trabalha com a noção de que não é somente dentro de arquivos como esses que a gente pode encontrar história. Dentro da nossa casa mesmo, a gente tem história. Pensa num objeto que você ou alguém da sua casa guarda com muito carinho. Seja uma imagem, seja um objeto dentro da casa, seja uma roupa. Aquilo tem uma história. E aquilo vai contar determinada parte de um contexto específico da sua família ou até mesmo, dependendo do que é guardado, da sociedade em que você vive. Então, os objetos históricos podem ser guardados em vários lugares. Então, o trabalho do historiador, ele sempre realiza pesquisas com base em evidências do passado. A gente não trabalha com achismo. Eu acho que há 100 anos atrás aconteceu isso porque eu acho. Não. O historiador não trabalha com esse tipo de coisa. Ele trabalha com evidências. E aí é semelhante a um trabalho de um detetive. O detetive ele vê a cena do crime e aí ele precisa desvendar ali o que aconteceu. Ele olha uma cena, olha outra parte, olha aqui e ali, faz alguns testes para descobrir o que aconteceu. O historiador é a mesma coisa. Ele quer saber o que aconteceu em determinado contexto, ele vai buscar documentos, informações, evidências sobre aquele passado. Essas evidências podem estar então em qualquer lugar, e podem ser de qualquer natureza, desde que apontem interferência do homem. Sempre que tiver uma interferência humana, em qualquer que seja, aquele lugar, aquela coisa, aquele objeto pode ser usado como fonte histórica. E aí esse conceito de fonte histórica ele é extremamente importante para o historiador e para os professores de história, porque é a partir da fonte que eu consigo provar o que aconteceu. É claro que uma fonte é apenas um trecho, uma parte do passado. Não dá para eu saber exatamente como tudo aconteceu, mas a partir das fontes nós temos uma grande noção de como aconteceu o passado. E eu trouxe uma atividade para a gente pensar aí um pouco essa questão das fontes históricas. Observe as imagens a seguir e aponte qual delas pode ser usada como fonte histórica. Então eu trouxe duas imagens, vamos ver qual delas a gente pode usar como fonte histórica. A primeira é essa daqui, é uma foto de uma praça, em Nova Lima, e essa praça tem ali uma intervenção humana. Essa imagem pode ser usada como fonte histórica? Claro que pode, porque não tem intervenção humana. Não tem, a praça não foi construída, as ruas, as árvores foram plantadas. Então, tudo isso remete à nossa intervenção, à intervenção humana.
Então, os objetos que estão sendo exibidos ali mostram um monte de informação. Mostra que já tem carro, que precisa dos sinais de trânsito, e mostra um monte de informação interessante para a gente. Agora, e essa segunda imagem aqui? Essa imagem de uma caverna, né? A entrada ali de uma caverna, uma gruta, né? Então tem muitas plantas, né? Tem ali uma natureza abundante. E aí, pode ser usada como fonte histórica? A gente pode pensar de duas maneiras. Se a gente falar assim, não pode ser usada porque é a natureza, né? O homem não interferiu nela a princípio. Mas se a gente parar para pensar que essa imagem, ela tem a fotografia, foi tirada por alguém que esteve naquele ambiente, então o ato de fotografar pode ser pensado ali como o uso da história, né? Então o uso da imagem da natureza pode sim ser utilizada, mas a paisagem em si, dificilmente, né, a não ser que tenha uma evidência de que o homem interferiu ali, não seria usada nesse sentido, ok? Bom, dentro da história a gente tem vários tipos de fontes. Até mais ou menos metade do século passado, somente o que era escrito era considerado história. Tanto que aqueles povos que viviam antes da escrita eram chamados de povos pré-históricos, ou seja, antes da história. Mas, no decorrer do século XX, começou-se a ter novas ideias de fontes, né? Será que outros elementos não poderiam também ser usados para descobrir o passado? E aí, a partir daí, se ampliou a quantidade de fontes históricas que nós utilizamos hoje. Então, temos, por exemplo, as fontes escritas, que são as tradicionais, que podem ser cartas, atas, jornais. As atas são usadas muitas vezes em reunião, em assembleia, em que se precisa registrar alguma informação do que aconteceu naquele local, naquele momento. Mas temos também fonte visual. Uma pintura, um desenho, uma fotografia pode ser utilizada como fonte histórica. Depende sempre do olhar do historiador sobre aquela fonte. Depende muito da pergunta que ele vai fazer, de como ele está olhando aquele objeto. E aquele objeto pode sim ser uma fonte histórica sem problema algum. Outro tipo é a fonte oral. Esse é o mais interessante, é o mais recente, né? A fonte oral são entrevistas. Tem determinados casos que não existe nenhum registro escrito, nenhum registro visual, nenhum outro registro a não ser a vivência de uma determinada pessoa ou de uma comunidade. Então, como é que eu vou extrair a história daquele momento, daquele contexto? Entrevistando as pessoas. E aí não é uma entrevista qualquer, tem uma técnica, tem um método para isso, mas você pode ir lá chegar e conversar com aquela pessoa, né, entrevistar, aí você pode gravar, ou a câmera, ou somente a voz da pessoa, e aí você vai transcrever o que a pessoa disse. Então, tudo isso faz parte de uma fonte mais recente que a gente chama de fonte oral. É bem interessante para a gente entender alguns elementos que até então não se podia compreender. Terceiro, fonte material. Ferramentas, roupas, armas, tudo isso são fontes materiais. Não são escritas, não são necessariamente visuais, mas são palpáveis, e aí eu posso utilizar aquilo ali como fonte material. As fontes escritas e visuais, elas também podem ser usadas como material, mas aqui no caso eu estou pegando objetos menos abstratos, digamos assim, né, mais concretos. E o último, imaterial. Imaterial é aquilo que eu não posso gravar necessariamente. É uma dança, é uma receita, eu posso até ter receita escrita, mas o modo de fazer, a forma como aquilo é feito, aquilo é imaterial. Então, por exemplo, né, os nossos avós, até as nossas mães e pais, né, parentes, que sabem fazer aquela receita de família, aquele pão de queijo gostoso, aquele feijão tropeiro, ou até mesmo aquele queijo Minas que a gente, né, tanto gosta aqui no nosso estado, a forma como se faz, ela pode ser uma fonte imaterial, né? Inclusive faz parte do nosso patrimônio muitas dessas comidas e danças típicas. E eu trouxe uma outra atividade para a gente pensar.
classifica as imagens de acordo com qual tipo de fonte histórica ela representa. Então vamos pensar naquela primeira imagem que eu trouxe. Essa daqui é a mais fácil, né? A gente já falou dela. Essa aqui é uma fonte visual. A segunda tem ali uma imagem de uma carta. A carta é uma fonte escrita. E temos também uma pessoa entrevistando a outra pessoa, ele está até com o fonezinho ali, né, gravando. Aquilo ali é uma fonte oral. Então essas fontes, elas nos ajudam a compreender melhor o nosso passado. Bom, além das fontes, nós temos também os fatos históricos, né? O que são esses fatos tão importantes? São basicamente acontecimentos marcantes para um grupo de pessoas ou sociedade e tem comprovação através de fontes. Então tudo que marcou uma comunidade, uma coletividade, pode ser considerado um fato histórico. Então, por exemplo, conflitos, guerras, como a gente está vendo ali, a guerra entre Rússia e Ucrânia, as revoluções, igual a gente tem a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as crises, como a crise de 29, a crise de 2008, os desafios, né, desafios tecnológicos muitas vezes, e até mesmo alguns eventos, como por exemplo a semana de 22, que esse ano comemora 100 anos. Então todos esses eventos podem ser considerados fatos históricos. E para isso, além de tudo esses elementos que a gente estuda, o historiador também estuda o tempo. E aí, esse tempo ele pode ser dividido em vários grupos. A gente tem, por exemplo, o tempo biológico, que é o tempo do nosso corpo. Nós temos também o tempo cronológico, que é o tempo marcado no relógio, no calendário. O tempo psicológico, que é aquele tempo que varia, né? Se eu estou me divertindo, né, ele passa mais rápido. Se eu não estou me divertindo, às vezes ele demora um pouco para passar. E o tempo histórico, que é o tempo dos acontecimentos históricos. Esse último tempo é que é o foco de nós da história. Existem alguns calendários, por exemplo, diferentes do nosso. O nosso é o calendário gregoriano, que a gente utiliza normalmente. Mas existem outras formas de contar o tempo, que é o calendário judaico, o islâmico e o chinês, que é usado em outras partes do mundo, junto com o calendário gregoriano. Quando a gente conta o tempo, a gente utiliza a linha do tempo e a gente divide ela em duas partes. O que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo. Porque o nosso calendário é baseado no nascimento de Cristo, né? É um calendário ali religioso. Então, por exemplo, quando a gente completa 100 anos, a gente faz um século. E no nosso caso, o século é representado pelos algarismos romanos. Então aqui século XII é o 12 em romano, e o século XXI, 21 em algarismo romano. Para calcular os séculos, a gente utiliza uma técnica muito simples. A técnica é o seguinte: se o final do número termina em 00, o século que a gente está falando, basta repetir os dois primeiros números. Se não termina em 00, basta acrescentar mais um número do lado de cá. Então esse primeiro número aqui é 1542, basta acrescentar mais um, porque o finalzinho não termina em 00, logo, século XVI. 2022 não termina em 00, aqui o 20 eu acrescento mais um, século XXI. 1800 termina em 00, ok, só repetir os dois primeiros números, século XVIII. Ok? Então, estudante, você vai tentar fazer aí na sua casa, né, alguns desses exemplos aqui. Então, basta você fazer da seguinte maneira. Vou pegar aqui o exemplo, 2022 a gente já fez, 1888. Vamos pegar esse número aqui, ó. 1888, eu vou dividir em duas partes. Aqui é maior do que 0, certo? Opa. Logo, aqui eu vou acrescentar mais um e vai fazer 19. Esse aqui é o século XIX. Eu vou repetir a mesma coisa para todos. Esse último aqui é um caso muito especial, porque ele não só tem dois números. Quando é assim, isso daqui faz parte do século I. Tá bom? Então, estudante, espero que você tenha compreendido, tá?
gostado da nossa aula. Existem outras formas de contar o tempo também. A nossa aula então se dividiu nessas partes. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida, utilize o material que a gente tem disponível, tá bom? Desejo a vocês bons estudos, até mais!